Hail the King, capítulo 1231. Antes de voltar. Só por causa desse tipo de pedra? Fei não conseguia acreditar enquanto olhava para o fruto da pesquisa de Caim. A névoa branca que pode corroer a energia espiritual é feita do pó dessas rochas cristalizadas em forma de espada? Um tipo de rocha comum na Terra tem esse poder. Segundo as pessoas da Terra, ela se chama aragonita e sua fórmula química é KCO. É um mineral raro e cristalizado, parecendo pontas de lança ou pequenas espadas grossas. Geralmente são encontrados na forma de cristais hexagonais de 3. Caim começou a explicar usando os jargões da mineralogia. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você está na Terra há apenas alguns dias, você realmente acha que é um cientista agora? Fei interrompeu Caim sem hesitar e disse, diga-me diretamente como essa coisa corrói a energia espiritual. Como isso será útil para nós? É extremamente eficaz. Disse que os americanos descobriram o efeito desse tipo de mineral por coincidência e transformaram essas rochas em pó e em névoa. É assim que o usaram para corroer a energia espiritual dos insetos. Se o usarmos de acordo com os arranjos mágicos e as teorias da alquimia, tenho certeza de que posso fazer uma poção que pode destruir instantaneamente as ondas e frequências de energia espiritual de nível divino. Este tipo de cristal é único, e eu realmente não posso explicar por que tais cristais contêm energia mística, explicou Caim enquanto ponderava de acordo com as teorias. Um lugar com escassa energia como a Terra não deveria atrair a atenção dos poluidores. No entanto, os poluidores vieram. Suspeito que os poluidores não vieram aqui para caçar, mas para obter alguma coisa. Talvez conseguir esses cristais seja uma de suas missões. Afinal, esses cristais neutralizam muito bem a energia espiritual dos insetos. Quase parece que esses cristais foram criados para ser a criptonita dos insetos. Tão poderoso. Fei pegou um cristal branco e emitiu um traço de energia espiritual exatamente como ele esperava. Sua energia espiritual teve dificuldade em penetrar profundamente neste cristal. Quando ele imitou as frequências de energia espiritual dos insetos, eles foram instantaneamente destruídos. Esses cristais eram de fato os inimigos perfeitos para os insetos. E quanto à supressão da energia espiritual? Lembro que havia um poder místico na sala onde os americanos mantinham Zong Da-jun. Parece ser uma força além das leis da natureza e pode suprimir todas as formas de energia espiritual em um grau extremo. Você encontrou a fonte? Fei perguntou enquanto guardava o cristal branco em sua mão. Nós só encontramos um grande depósito de tais cristais algumas centenas de metros abaixo daquela sala. Exceto por isso, parece não haver outras razões. Uma coisa é certa, o grande depósito de aragonita não é a razão pela qual sua energia espiritual foi grandemente suprimida. Caim também pareceu confuso quando esse assunto foi abordado. Além disso, o interessante é que, exceto para você, outras pessoas como Torres não sentiram sua energia espiritual sendo suprimida naquela sala. O que? Fei ficou chocado. Só eu senti esse poder. Sim. Caim acenou com a cabeça e disse, vamos. Esse lugar foi aberto por nós. Talvez você faça algumas novas descobertas. Enquanto conversavam, os dois avançaram e logo chegaram à sala onde os americanos mantinham Zong Da-jun quando este desmaiou. Esta sala já estava centenas de metros abaixo do solo e agora parecia completamente diferente após a segunda exploração. O laboratório conjunto era agora a organização de primeiro nível na Terra. Sob a orientação de pessoas como Caim, uma operação em grande escala aconteceu aqui. O solo foi cavado e 1 tonelada de aragonita foi retirada e protegida como recurso estratégico. Agora, um grande poço de mina substituiu o antigo quarto. Assim que Fei entrou no poço da mina, ele liberou sua energia espiritual. Desta vez, ele confirmou que sua energia espiritual, que estava no auge do reino do Rei Divino, foi suprimida para cerca de 1/1000, caindo de volta ao pico do reino da classe Lua. Ele se sentia como se um Deus Supremo fosse hostil a ele e limitou suas habilidades. Caim e outros mestres do Império da região Norte não sentiram nada. O que está acontecendo?
Fei ficou chocado. Ele caminhou lentamente em um túnel da mina e sentiu cuidadosamente os arredores. Sua energia espiritual disparou como ondas e gradualmente capturou alguns padrões. Quando ele se moveu em direção ao noroeste, a força de supressão tornou-se mais forte. Existe algo escondido no subsolo. Fei adivinhou algo. Com uma luz divina iluminando ao seu redor, Fei se lançou ao solo como um dragão divino que se lançou no oceano. Ele continuou a procurar ao redor e moveu-se em direção ao noroeste enquanto disparava para baixo. Seu instinto não estava errado. Quanto mais ele se movia naquela direção, mais suprimida estava sua energia espiritual. No final, caiu para o reino da meia-lua. Deve haver algo aqui. Fei tinha certeza disso enquanto se movia rapidamente em direção ao noroeste. Depois que Fei se moveu para baixo por um longo tempo, o solo ao redor dele ficou gradualmente quente. De repente, ele só conseguia ver o vermelho à sua frente. Ele realmente correu para o centro da Terra. Lava estava ao seu redor e ele sentiu a temperatura chocante fora de seu escudo protetor. Dois feixes de luz dourada saíram dos olhos de Fei, penetraram na lava e procuraram ao redor. Neste lugar, sua energia espiritual foi suprimida tanto que ele só podia inspecionar tudo ao seu redor com os olhos, tentando encontrar a fonte da supressão. Eu vejo, isso é, ó Deus! É inacreditável. É um conjunto de armadura. Fei não esperava ver um conjunto de armadura prateada de corpo inteiro no centro da Terra. Este conjunto de armadura não era diferente de uma pessoa real e estava flutuando lentamente na lava. Como se tivesse vida própria, emitia uma massa de névoa brilhante e indescritível. Este conjunto de armadura parecia simples, parecia algo que um espadachim comum do continente Azeroth usaria. Não havia gravuras complexas e também não havia pedras preciosas incrustadas nela. As curvaturas aerodinâmicas e a superfície lisa pareciam antigas e simples. Esta é a fonte de supressão da minha energia espiritual estranho, como é que só funciona comigo? Fei se aproximou lentamente deste conjunto de armadura. Uma presença extremamente familiar estava sendo emitida por este conjunto de armadura, e parecia estar chamando Fei silenciosamente como um ente querido. Quando Fei estava a cerca de 10 metros de distância deste conjunto de armadura, seu corpo estremeceu de repente, e duas massas de chamas prateadas voaram para fora de seu corpo sem seu controle, girando lentamente ao redor da armadura de prata. Eles eram o cetro da criação e o trono da criação. Esses dois itens de herança mais poderosos e insanos com Fei pareciam ter sido revividos, e eles soltaram uma série de chiados, vibraram levemente e giraram em torno da armadura como se encontrassem um velho amigo. Poderia ser. Um raio de luz passou pela mente de Fei. Este conjunto de armadura misteriosa no centro da Terra é parte do conjunto de itens da criação. É por isso que o cetro da criação e o trono da criação estão ressoando com ele. No momento seguinte, algo místico ocorreu. O trono da criação voou lentamente para baixo da armadura, e uma série de ondas prateadas brilharam na superfície do trono, transformando a cor do trono na cor da armadura. O cetro da criação voou para uma das manoplas da armadura. Esses três itens sagrados se combinaram lentamente. A armadura prateada e de aparência antiga que estava flutuando na lava em silêncio emitia uma luz prateada agressiva. Como se voltasse à vida, uma vaga sombra prateada ocupou as partes vazias da armadura. Neste momento, parecia que a existência Ultimate quem criou este mundo voltou à vida. Esta figura agarrou-se ao cetro, subiu ao trono e vestiu a armadura divina, voltando ao mundo. Enquanto olhava para o passado e para o futuro, essa figura permaneceu no rio do tempo e controlou tudo no mundo, incluindo a vida, o envelhecimento, a doença e a morte. Essa figura estava acima de todos. Embora Fei já fosse extremamente poderoso, ele sentiu vontade de se ajoelhar e adorar essa figura neste momento. Este sentimento místico ocorreu apenas por uma fração de segundo antes de desaparecer. No momento seguinte, aquela presença autoritária desapareceu. Quando Fei abriu os olhos novamente, aquela vaga sombra prateada havia sumido há muito tempo, e a armadura, o trono e o cetro combinados perfeitamente, parecia uma figura real.
Neste momento, a supressão da energia espiritual de Fei desapareceu. Fei se aproximou lentamente desses 3 itens sagrados e tocou a armadura com o dedo, e ele sentiu uma emanação quente e suave. Nesse momento, a armadura, o trono e o cetro se transformaram em muitos pontos de luz prateados, espalhados, e todos voaram para o corpo de Fei como pássaros retornando ao ninho. Isto! Fei ficou surpreso ao descobrir que, quando o último ponto de luz entrou em seu corpo, uma onda prateada apareceu em seu corpo. Fei sentiu como se estivesse pisando em um chão sólido, o trono da criação apareceu abaixo de seus pés. Ele se sentia como se estivesse segurando algo, o cetro da criação já estava em suas mãos antes que ele percebesse. Ele se sentia ligeiramente pesado, ele já estava usando aquela misteriosa armadura de prata. Uma sensação de poder sem precedentes engolfou a mente de Fei. Esta armadura deve ser o último componente do conjunto de itens da criação das lendas. Como é que está na Terra? Fei não conseguia descobrir a resposta para esta pergunta. Nesse momento, uma imagem apareceu abruptamente em sua mente. Um homem bonito estava de mãos dadas com uma linda mulher no céu. De repente, algumas rajadas de chamas prateadas de energia voaram para fora de seus corpos e desapareceram na área ao redor deles com longas caudas de chamas. Então, este lindo casal se quebrou em muitos pontos de luz antes de desaparecer no mundo. Fei ficou bastante chocado, esta não foi a primeira vez que viu esta cena. Durante o encontro entre os 3 figurões acima da cidade de Sanciro, o velho Papa Stabila tirou aquele pergaminho que continha as cenas em que o Lorde do Clã dos Deuses e o Lorde do Clã dos Demônios lutaram com os insetos. Essas 2 figuras eram idênticas às 2 que apareceram na mente de Fei, eles eram o Lorde do Clã dos Deuses e o Lorde do Clã dos Demônios. Depois que eles ganharam a guerra contra os insetos, seus corpos se despedaçaram depois que eles exauriram toda a sua energia vital. A atenção de Fei estava presa nas faixas de chamas de energia prateadas que voavam para fora dos corpos dessas 2 figuras. Será que esses riscos de chamas contêm os vários itens da criação? O Lorde do Clã dos Deuses e o Lorde do Clã dos Demônios despertaram o conjunto de itens da criação com sua essência de sangue, usando-os para derrotar os insetos. No final, essas 2 existências supremas morreram após o esgotamento da energia vital e da energia da alma. E o conjunto de itens da criação se desconstruiu e desapareceu do mundo. Será que o trono e o cetro do conjunto caíram na cidade do céu, e a armadura que era o núcleo quebrou a restrição de tempo e espaço, caindo no núcleo da Terra? Fei sentiu que se aproximou da verdade. Agora, tudo poderia ser explicado. Quanto ao motivo pelo qual a energia espiritual de Fei foi suprimida, ele já tinha 2 componentes do conjunto de itens da criação com ele, e eles estabeleceram algum tipo de relacionamento, colocando pressão sobre sua energia espiritual. Além disso, estava claro que a armadura tinha um poder único de suprimir a energia espiritual. Agora, com este conjunto de armadura, eu tenho o conjunto de itens da criação completo? Eu deveria ter o poder de dominação para governar todas as coisas, mas minha força realmente não aumentou significativamente. Exceto por suprimir a energia espiritual, seu poder não está a par com o cetro da criação e o trono da criação. Ou será que eu não consegui controlar a armadura? Existe outro motivo? Fei pensou consigo mesmo por um longo tempo, mas não conseguiu descobrir. Depois de procurar na lava no núcleo da Terra por um tempo, ele não fez outra descoberta, então ele voltou para a superfície da Terra. Agora, uma grande tendência de aprendizado de artes marciais e magia estava acontecendo na Terra. À medida que as leis da natureza e do poder mudavam lentamente na Terra, as pessoas na Terra podiam obter a energia guerreira e a energia mágica, então o sistema de técnica de combate e o sistema mágico do continente Azeroth estavam sendo ensinados aqui. Claro, as figuras de alto nível na Terra se concentraram mais no laboratório conjunto. Fei decidiu retornar ao continente Azeroth. Caim e Akara ficariam temporariamente na Terra, e Cavaleiro de Ouro de Sagitário Torres, bem como cerca de uma dúzia de mestres do Império da região Norte, ficaram para trás também.
Eles trabalhariam com os governos da Terra e conduziriam todos os tipos de experimentos, incluindo a modificação das naves-mãe dos insetos e outros projetos onde a ciência e a magia colidiriam. Tudo o que Fei estava fazendo agora era se preparar para a vinda dos insetos que trariam uma catástrofe. Pelas informações que Fei coletou de várias fontes, parecia que a vinda dos insetos não poderia ser interrompida. A catástrofe mundial estava se aproximando rapidamente. Fei precisava voltar ao continente Azeroth e lidar com a Santa Igreja e o velho Papa Stabila. Ele tinha que descobrir se Stabila estava mentindo, ou o último foi enganado. Este era um assunto crucial. Fei esperava que o último fosse verdade. Se o primeiro fosse verdade, então Stabila era um espião dos insetos. Se fosse esse o caso, um desastre estava esperando. Isso significaria que o Império da Região Norte e a Santa Igreja não poderiam resolver seus conflitos por meios pacíficos, e uma guerra regional total ocorreria. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1232. Um cenário semelhante. O continente Azeroth. Desde o encontro na cidade de San Siro, o continente entrou em um período de verdadeira paz. Na Era do Caos, as chamas da guerra se espalharam por toda a parte. Muitos civis que foram forçados a deixar suas casas finalmente conseguiram voltar ou encontrar um novo lar. O continente começou a descansar e se recuperar. Especialmente na região norte e na região sul, as mudanças foram as mais drásticas. Todas as antigas dinâmicas e estruturas de poder foram completamente reformadas e as várias políticas estranhas e sem precedentes que o Imperador Humano do Norte estabeleceu mudaram as perspectivas de muitas pessoas e a estrutura da sociedade. Os civis das regiões sul e norte foram os que mais se beneficiaram com essas mudanças, pois estavam na base da sociedade. Essas mudanças causaram uma série de reações em cadeia. O mais notável foi a vitalidade sem precedentes que a civilização humana mostrou. A velocidade de progressão que a civilização humana demonstrou recentemente era inédita nos últimos 1000 anos. Em vários campos, como energia guerreira, magia, agricultura, arquitetura, música, medicina e artes cresceram rapidamente como foguetes, e muitas indústrias prosperaram. A guerra, assim como as novas políticas que o Imperador Humano do Norte criou, foram vistas como o catalisador para o crescimento. Além disso, a existência do Império da Região Norte foi um grande impedimento. Como o Imperador Humano do Norte não mostrou intenção de expandir seu controle e expressou seu desejo de paz, todas as guerras no continente terminaram quase da noite para o dia. Os impérios famintos por batalhas, como Barcelona e Juventus, tiveram que segurar o rabo entre as pernas e agir discretamente. Ninguém queria acender chamas de guerra e enfurecer o Imperador Humano do Norte. Neste ponto, ninguém poderia suportar o ataque com força total do Império da Região Norte. Agora, até a Santa Igreja estava do lado do Império da Região Norte. As mortes de Platini e Blatter e o retorno de Stabila sinalizaram o fim de todos os conflitos entre a Santa Igreja e o Império da Região Norte. As duas forças estavam agora em sua lua de mel. Se o que foi discutido durante o encontro na cidade de San Siro entre o Imperador Humano do Norte, Papa Stabila, e o Santo Marcial Continental fosse implementado, o Imperador Humano do Norte também se tornaria o Papa da Santa Igreja. Então, ele se tornaria a figura mais poderosa do continente, e ninguém e nenhuma força poderia rivalizar com ele. Claro, algumas pessoas e forças não queriam ver o Imperador Humano do Norte se tornar cada vez mais forte. Eles tentaram instigar novos conflitos entre o Império da Região Norte e a Santa Igreja, mas tais conspirações falharam quando as duas forças os esmagaram sem piedade. Agora, quase todos no continente estavam ansiosos para que o Império da Região Norte e a Santa Igreja se tornassem um. Com o passar do tempo, chegou a data pré-combinada que foi acertada durante o encontro na cidade de San Siro. Neste dia, as atenções do continente foram totalmente atraídas para a montanha sagrada na ilha de Sicília. Segundo o acordo, o velho Papa Stabila iria coroar o Imperador Humano do Norte, e este último iria se tornar o novo Papa da Santa Igreja.
Este dia iria determinar o destino do continente e mudar a trajetória que teve nos últimos 1000 anos. Este dia seria brilhante e registrado na história. Cerca de meio mês atrás, os imperadores dos superimpérios, os nobres de primeira linha e os famosos mestres, todos receberam o convite da Santa Igreja. A Santa Igreja esperava que estas grandes figuras pudessem vir a esta cerimônia de coroação e testemunhar este momento histórico. Muitas pessoas se orgulharam do fato de terem recebido o convite. Isso significava que seu status foi reconhecido pelo suzerano de Azera. Nos últimos 3 dias, a ilha de Sicília ficou extremamente lotada e movimentada. Nos últimos 1000 anos, esta foi a primeira vez que tantos não-membros da Santa Igreja apareceram na ilha da Sicília. Cavaleiros divinos que usavam armaduras de prata saíram em formações perfeitas, e os sacerdotes vestidos de branco cantaram canções espirituais sagradas. Toda a ilha da Sicília foi engolfada pela luz prateada da vitória, e os anjos podiam ser vistos vagamente dançando nas nuvens com suas asas abertas. Sob o olhar de todos, o imperador humano do norte Alexander desembarcou na ilha. Esta foi uma cerimônia sem precedentes. Exceto pelo velho Papa Stabila, que não pôde vir pessoalmente para dar as boas-vindas ao imperador humano do norte devido ao seu corpo fraco, velhice e deterioração da saúde, todos os outros membros de alto nível da Santa Igreja pareceram receber o imperador humano do norte como servos. Do lado do Império da região norte, dos 12 cavaleiros de ouro das 12 constelações que eram os lendários guardiões da cidade do céu e vinham seguindo Alexander desde que ele era o rei de Chambord, 8 deles vieram. Ao lado desses mestres, os mestres do Santuário do Traje Negro e do Palácio Escuro do Império da região norte, que recentemente se tornou famoso, todos apareceram na ilha da Sicília. Ficou claro que ambas as partes deram grande ênfase à cerimônia de coroação. As figuras mais prestigiosas, poderosas e influentes do continente reuniram-se na ilha da Sicília. Se todas essas pessoas fossem exterminadas, o continente inteiro cairia no caos instantâneo. No entanto, estava claro que essa possibilidade nem existia. Nessa fase, tudo estava preparado e todos aguardavam a hora certa. Neste dia, as marés do oceano subiram e o sol nasceu no horizonte oriental acima do oceano. Quando o primeiro raio de sol atingiu o pico da montanha sagrada, a cerimônia da coroação começou. Os majestosos cavaleiros divinos com armaduras de prata cavalgavam em cavalos de guerra brancos e percorriam a ilha de Sicília na areia. As bandeiras prateadas e vermelhas tremulavam ao vento da manhã como muitos dragões divinos voadores. Os sacerdotes cantavam canções espirituais sagradas nas escadas que conduziam ao palácio sagrado, e as canções ecoavam na terra e no oceano. As lindas garotas e crianças fofas do coro também cantaram junto, fazendo a cerimônia parecer ainda mais sagrada e pura. Esse era o processo obrigatório que os novos papas deveriam cumprir antes de serem oficialmente coroados. Ao mesmo tempo, os nobres mais importantes e mestres famosos do continente se reuniram diante do Palácio Sagrado, no pico da Montanha Sagrada. Sob a iluminação do primeiro raio de sol, os 1001 degraus de jade branco emitiam um santo glamour. Este era realmente um lugar sagrado. Todos sentiam que suas mentes eram purificadas repetidas vezes enquanto eram engolfadas pelas canções espirituais sagradas e pela luz branca. Mais adiante, nas escadarias brancas, os mestres do Império da região norte apareceram um após o outro. Eles eram os guerreiros mais leais e ficavam em ambos os lados da escada, criando um caminho de honra. Enquanto ajoelhados e erguendo suas armas bem alto, eles pareciam deuses que estavam recebendo seu senhor com poderosas ondas de energia ao seu redor. Por fim, Fei apareceu na frente do primeiro degrau da escada que tinha 1001 degraus. Ele estava em um manto branco puro e segurava a rainha Ângela, que estava em um vestido preto longo com a mão esquerda, e a rainha Helena, que estava com uma armadura de batalha vermelha com a mão direita. Caminhando lado a lado, essas três pessoas chamaram a atenção do mundo. Enquanto as canções espirituais sagradas ressoavam no céu, eles lentamente subiram na escada. O sino do Palácio Sagrado soou neste momento. Cada vez que Fei e suas duas rainhas subiam um passo, o sino tocava uma vez.
Os imperadores, nobres e mestres de vários impérios e forças que estavam em ambos os lados da escada se levantaram. Ninguém se atreveu a permanecer sentado neste momento. Afinal, o homem e as duas mulheres que passavam por eles eram as figuras mais influentes do continente. Nesse momento, quase todos se iludiram. Eles sentiram que esta cena era familiar. Quando as pessoas olharam para Fei e Angela, esse sentimento se intensificou. Eles tinham certeza de que esta cena apareceu antes, e... Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1233. Coroação. O som ressonante do sino ecoou pela ilha de Sicília. Olhando para o homem e as duas mulheres que subiam a escada, muitas pessoas se sentiram estranhas. Eles se sentiram como se estivessem vendo a cena que viram há não muito tempo, mas ocorreu há mais de 1000 anos. Quando Fei ficou com Angela segurando as mãos um do outro, eles pareciam extremamente semelhantes ao Lorde do Clã dos Deuses e ao Lorde Clã dos Demônios. Há pouco, o velho Papa Stabila da Santa Igreja mostrou às pessoas que apareceram na cidade de San Siro durante o encontro um antigo pergaminho que selava algumas cenas da antiga era mítica. Em uma das cenas, o Lorde do Clã dos Deuses e o Lorde Clã dos Demônios ficaram no ar após derrotar os poluidores, e eles emitiram a presença impetuosa e incomparável que era quase idêntica à que Fei e Angela tinham agora. A única diferença era que, exceto para Angela, que parecia extremamente semelhante a Lorde Clã dos Demônios, havia também a linda Valkyrie Helena. Nesse momento, um idoso trêmulo apareceu no portão do Palácio Sagrado. Ele tinha cabelo fino, muitas manchas senis e rugas profundas. Ele era o Papa Stabila. Durante a reunião na cidade de San Siro há pouco tempo, este Papa que governou a Santa Igreja em outra época afirmou que sua vida estava chegando ao fim após ser torturado na masmorra abaixo da Montanha Sagrada, e ele não poderia viver por mais de 1 ano. Agora, cerca de meio ano se passou, e a presença da decadência e morte ficou mais clara nele. Se não fosse por seu grande poder, talvez este corpo se transformasse em pó quando o vento soprasse sobre ele. Cerca de 3 dias atrás, quando o imperador humano do norte apareceu na ilha de Sicília, Stabila não saiu para recebê-lo. Vendo isso, muitos rumores diziam que este figurão não poderia durar mais. Parecia que Stabila estava se esforçando e tentando completar a última cerimônia de coroação. Algumas pessoas estavam até preocupadas que este velho não pudesse durar até o fim da cerimônia. Outros achavam que talvez ele fosse apoiado pelo último resquício de vontade em sua mente. Assim que seu último desejo fosse atendido quando ele colocasse a coroa e o manto no imperador humano do norte, este velho morreria no vento e voltaria para o abraço das estrelas. Nesse momento, Stabila não parecia mais dominador e heróico. Ele mal conseguia ficar de pé sob o apoio de 2 velhos sacerdotes que também tinham cabelos brancos. O santo marcial continental Maradona estava ao lado de Stabila sem expressão. Vendo Fei subindo as escadas, Stabila se concentrou e esperou no portão do Palácio Sagrado com o cetro de Ragnar em uma mão, o manto divino de ouro e prata do Papa na outra e a coroa dos deuses que representava o mais alto nível de poder na Santa Igreja em sua cabeça. Quando o imperador humano do norte terminasse de subir os 1001 degraus e chegasse na frente de Stabila, a cerimônia de coroação começaria oficialmente. Os olhos das pessoas estavam se movendo de Fei para Stabila. Apenas algumas pessoas extremamente afortunadas ao longo da história puderam pisar nestes 1001 degraus, e todos aqueles que pisaram neste caminho gravaram seus nomes e lendas na história de Azeroth, sem exceção. Sem dúvida, Fei era o mais jovem de todas essas pessoas afortunadas. Ele era tão jovem que era repugnante. Finalmente, Fei chegou na frente de Stabila sob os olhares de todos. Criança, este momento finalmente chegou. Um sorriso pôde ser visto no rosto de Stabila. Fei calmamente olhou para os olhos do velho, e ele balançou a cabeça e respondeu: sim, finalmente chegou. Devo admitir que quase não posso esperar.
Criança, a ganância é um dos pecados originais, disse Stabila com um sorriso enquanto colocava o manto divino de ouro e prata de Papa no corpo de Fei. Fei acenou com a cabeça e respondeu, eu também acho. No entanto, como é que algumas pessoas sabem das terríveis consequências dos pecados originais e ainda assim escolhem trilhar este caminho? Isso porque, às vezes, a ganância é uma força motriz por trás do movimento da história. Stabila bateu levemente no ombro esquerdo e direito de Fei com o cetro de Ragnaro antes de oferecer as últimas bênçãos e conselhos de acordo com o procedimento de coroação. Mas a história é sempre escrita pelo vencedor, certo? Fei agarrou o cetro de Ragnaro que Stabila passou para ele e o agarrou com força em suas mãos, mas seu sorriso permaneceu em seu rosto. Claro, a história é sempre escrita pelo vencedor, mas quem é o vencedor final? O sorriso de Stabila também não desapareceu. A conversa entre essas duas pessoas era simples e comum, mas não se encaixava na ocasião de hoje. Os dois velhos sacerdotes ao lado de Stabila ficaram surpresos ao olharem para o velho e o jovem que estavam transferindo o poder. Por alguma razão, eles sentiram um traço de hostilidade nesta conversa. Exceto por esses dois velhos sacerdotes, ninguém mais ouviu essa conversa. Esta foi uma conversa que nunca apareceria nos livros de história. Então, Stabila lentamente tirou a coroa dos deuses de sua cabeça. Sob os olhares de todos, enquanto canções espirituais sagradas ressoantes e puras e o sino alto ecoavam na área, esta coroa que representava o mais alto nível de poder foi colocada na cabeça de Fei enquanto o último se ajoelhava. Coroado! Esta foi a ação mais importante e mais significativa hoje. Quando a coroa dos deuses pousou na cabeça de Fei, aplausos e vivas soaram em todo o palácio sagrado. Este momento finalmente chegou. O imperador humano do norte tornou-se o Papa da Santa Igreja. De agora em diante, uma nova lenda estava para ser escrita no continente Azeroth. Ninguém e nenhuma força poderia rivalizar com esse jovem de apenas 24 anos. Este jovem era oficialmente incomparável e poderia dominar qualquer pessoa. A matriz espiritual sagrada na ilha de Sicília foi acionado neste momento. Um total de 108 feixes de luz sagrada de prata lançaram-se no céu, parecendo com os fogos de artifício mais extravagantes e bonitos do mundo. Enquanto os feixes de luz brilhavam no ar, as canções espirituais sagradas pararam de repente, e o último toque do sino do palácio sagrado também terminou. Os anjos com asas brancas caíram lentamente do céu, parecendo flores brancas desabrochando e representando pureza e nobreza. Papa Alexander. Era um novo título. O Papa mais jovem da história da Santa Igreja. Uma nova era estava para começar para a Santa Igreja. Criança, siga-me. Só você sozinho. Embora Stabila ainda parecesse fraco, ele não precisava dos dois velhos sacerdotes para ajudá-lo neste momento. Enquanto cambaleava um pouco, ele caminhou em direção ao portão do palácio sagrado que estava envolto em luz sagrada. Com o cetro na mão, a coroa na cabeça e o manto divino em seu corpo, fez seguir Stabila até o palácio sagrado. Ao mesmo tempo, Santo Marcial Continental Maradona também entrou no palácio sagrado. Os dois velhos sacerdotes se entreolharam em choque. Isso não está estabelecido no procedimento oficial da cerimônia de coroação. Será que o velho Papa não aguenta mais? Ele tem algumas últimas palavras para o novo Papa antes de morrer? Mas por que o Santo Marcial Continental Maradona o seguiu? Sob o olhar de todos, essas três figuras desapareceram na brilhante luz sagrada. Eles eram as três figuras mais poderosas do continente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1234. Tempo. A luz pode eliminar a escuridão, mas também pode ocultar a escuridão. A luz brilhante ao redor do palácio sagrado na ilha de Sicília era sagrada e brilhante, e essa luz sagrada e ligeiramente penetrante devorou Stabila, Fei e Maradona. Parecia que a luz devorava as trevas, mas também parecia que as trevas devoravam a luz.
As pessoas do lado de fora do palácio sagrado permaneceram em silêncio nos dois lados da escada, e algumas pessoas pareceram surpresas. Claramente, de acordo com o que estavam em suas mentes, isso não deveria ter acontecido. Como o novo Papa da Santa Igreja, Alexander deveria estar diante do portão do Santo Palácio e aceitar o culto de todos os membros da Santa Igreja e as felicitações dos mestres do continente. Assim que ele entrou no Palácio Sagrado, a visão de Fei turvou e ele sentiu como se estivesse viajando por um túnel espacial. Então, o que entrou em sua visão não foi o interior de um palácio de pedra onde muitos pilares de pedra estavam e muitas bandeiras com cruzes penduradas nelas. Em vez disso, este era um espaço em branco puro. As paredes pareciam gravadas no mais belo e perfeito jade, emitindo pura presença. Exceto por essas paredes, não havia mais nada. Este vasto lugar estava vazio. Este é o interior do Palácio Sagrado. Fei estava um pouco curioso. Criança, pelos seus olhos, posso ver o desejo oculto de poder e a ambição crescente. Você acha que pode realmente suportar a posição do Papa? Stabila se virou e perguntou a Fei com uma expressão estranha no rosto. Mesmo? Porque sinto que é você quem é ambicioso e ávido por poder. Senhor Stabila? Fei respondeu casualmente enquanto olhava ao redor do interior do Palácio Sagrado. Parece que você já percebeu algo. Stabila se virou e entrou nas profundezas do Palácio Sagrado. Fei seguiu Stabila com um bom ritmo e acenou com a cabeça enquanto dizia, claro. Você pode não acreditar no que eu digo. Recentemente fui a um lugar lindo, mas fiquei surpreso ao descobrir que estava sendo atacado pelos poluidores. Isso me confundiu. De acordo com o que você disse e suas evidências, os poluidores foram exterminados pelo Lorde do Clã dos Deuses e pela Lorde do Clã dos Demônios. Como é que eles apareceram? Oh, então você é a figura misteriosa que destruiu o plano da Imperatriz Mãe e exterminou os soldados do clã na galáxia de Escorpião. Eu estava me perguntando quem poderia acabar com um clã de tamanho médio inteiro da raça divina, Stabila disse surpreso. Raça divina? Fei estava curioso. E, os insetos gostam desse título e têm esse nome. Stabila se virou e sorriu para Fei. A conversa entre essas duas pessoas parecia uma conversa amigável entre velhos amigos, e ambos tinham sorrisos em seus rostos. No entanto, a curta troca entre eles mudou completamente a relação entre eles. A mudança foi tão chocante que se algum dos mestres e sacerdotes fora do palácio sagrado ouvisse essa conversa, eles desmaiariam de medo. As informações reveladas por meio dessa conversa foram demais e aterrorizantes. A mudança mais crítica foi que Stabila começou a se transformar. Esse veterano que parecia prestes a ser jogado no chão pelo vento não parecia mais velho. Nesse momento, a cada passo que dava, parecia que sua vitalidade estava se recuperando com uma porção. Depois de cerca de 10 passos, suas costas arqueadas se endireitaram. Chamam a si mesmos de raça divina? Tão engraçado. Como pode algo divino parecer tão feio? Fei riu. Com a coroa na cabeça, o cetro na mão e o manto divino em seu corpo, Fei riu alto, e sua risada cheia de desprezo e desdém ressoou dentro do palácio sagrado. Stabila, que ficou vigoroso, parou de andar. Ele se virou e bufou, o poder é a única coisa bonita no mundo. Apenas aquelas raças fracas e pobres julgariam as outras raças por suas aparências. Mesmo? Então, e você? Você é humano ou um inseto na pele humana? O olhar de Fei de repente também ficou frio. Stabila riu, claro, eu não sou um pobre humano. Os olhos de Stabila de repente ficaram dourados e frios, e suas pupilas aumentaram. Este par de olhos nunca pareceria em humanos. Muitos espinhos de osso vermelhos finos e densas como agulhas de ferro perfuraram sua pele e ficaram retas, e suas unhas tornaram-se afiadas como longos sabres. Fei suspirou e disse, então, parece que o verdadeiro Stabila morreu há muito tempo. Stabila acenou com a cabeça e disse, você realmente acha que é fácil sair da masmorra no fundo da ilha de Sicília,
onde lava e energia fria apareceram em alternância? Mais de 400 anos atrás, depois que descobri todas as informações de que precisava, eu o matei e o transformei em uma folha de pele humana. Ele se tornou a melhor identidade que eu poderia assumir e eu me tornei o outro Stabila. Então, o desaparecimento inicial dele foi causado por você, certo? Inseto, apresente-se a mim. Qual é o seu nome? Fei Ryu. Dicanio. Um dos grandes 72 chefes de clã da raça divina. Fei acenou com a cabeça e perguntou curiosamente: Entendo. Ainda estou confuso sobre algumas coisas. Durante a reunião na cidade de San Siro, os pergaminhos que você tirou foram preenchidos com o poder dos deuses e demônios da Era Mítica. Eles não podem ser falsos. Como é que eles mostraram cenas em que os insetos foram destruídos? Dicanil riu e disse: É porque as cenas que você viu não estavam completas. Tudo bem, vou deixar você morrer em paz com um bom entendimento. Depois de dizer isso, Dicanil tirou um pergaminho e o abriu, e uma névoa vermelha brilhou e criou uma grande tela clara de luz neste espaço vazio. Fei de repente entendeu tudo. Não admira que quando este pergaminho foi mostrado na reunião na cidade de San Siro, houve um momento em que a cena se tornou extremamente obscura e desconexa. Fei achava que era devido à perda de algum poder, já que o pergaminho era antigo, mas agora era evidente que uma cena foi tirada de propósito. Aqui estava a cena tirada por Dicanil. O Lorde do clã dos deuses que estava vestido de branco olhou para o buraco de minhoca azul que estava desaparecendo gradualmente no céu. Vendo os poluidores que estavam correndo para o buraco de minhoca para escapar, esta figura não tinha mais energia para perseguir. Enquanto segurava firmemente a mão da Lorde do clã dos demônios, ele olhou para o vasto continente Azeroth com amor e suspirou: Nós queimamos nossa energia vital, mas só ganhamos cerca de 1000 anos de tempo de respiração para o continente. A Imperatriz-mãe dos insetos ficou gravemente ferida. Talvez caia em um sono profundo, mas não morra. Nossa missão termina aqui. O plano de 1000 anos dos deuses e demônios começa agora. Cerca de 1000 anos depois, os poluidores voltarão e tentarão se vingar. Nesse momento, novos heróis surgirão no continente e salvarão todas as criaturas. Então, foi mostrado o aviso que essas duas existências últimas deram aos humanos no último momento de suas vidas. Depois de ver isso, Fei acenou com a cabeça e disse: Entendi, tal método. Você tirou esta cena e enganou todo o continente. Dicanil respondeu: Eu só precisava de tempo. Você é muito poderoso e eu não tinha confiança para derrotá-lo naquele momento. Portanto, só podia contar com esse método para ganhar algum tempo. Fei perguntou pacientemente: Está na hora. Para que você precisa de tempo? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1235. A pessoa que deveria estar morta. Dicanil olhou para Fei com zombaria não escondida no rosto. Ele zombou e disse: Você não vai considerar sua situação atual. Como alguém que está prestes a morrer, sua curiosidade é forte. Devo dizer que você é burro ou muito corajoso. Fei não se importou com a zombaria de Dicanil e respondeu com calma: Já que você pensa que é o vencedor final, por que não desfruta plenamente da sensação de vitória? Aos meus olhos, mostrar aos meus inimigos derrotados como venci é uma ótima maneira de desestressar e dar vazão a todas as emoções reprimidas. Dicanil acenou com a cabeça e riu: Sim, você está certo. Na verdade, deixar você saber por que perdeu e fazer você se arrepender das oportunidades perdidas é o entretenimento perfeito para mim. Então, vou deixar você morrer com plena consciência do que aconteceu. Após uma rápida pausa, Dicanil disse empolgado: Na verdade, se você desconsiderasse tudo e me matasse diretamente durante o encontro na cidade de San Siro há pouco tempo, derrotando a Santa Igreja com força, talvez a catástrofe que está para acontecer no continente Azeroth teria sido adiada. Afinal,
o Lorde do Clã dos Deuses e a Lorde do Clã dos Demônios feriram gravemente Imperatriz Mãe 1000 anos atrás e selaram com sucesso as coordenadas espaciais que outras dimensões precisam para chegar ao continente Azeroth. Mesmo se a Imperatriz Mãe acordasse, os insetos não conseguiriam localizar o continente Azeroth em um curto espaço de tempo. Fei parecia ter entendido algo, e ele acenou com a cabeça e disse: "Oh, entendo. Então, você estava fazendo algo nos últimos tempos e expôs as coordenadas espaciais do continente Azeroth. Isso está certo. No mês passado, finalmente concluí minha missão. Usando o poder sagrado que a Santa Igreja acumulou nos últimos 1000 anos, eu destruí lentamente as barreiras espaciais que o Lorde do Clã dos Deuses e a Lorde do Clã dos Demônios colocaram ao redor do continente Azeroth. Agora, Imperatriz Mãe pode vir aqui com bilhões de insetos. Eles estão prestes a vir a este mundo." Dicanio disse empolgado: "Alexander, você teve a oportunidade de me impedir, fazendo com que o plano que criei nas últimas centenas de anos fosse para o lixo. No entanto, você perdeu. Você se arrepende de sua decisão anterior." Fei acenou com a cabeça e respondeu honestamente: "E, com certeza lamento minha decisão, agora que você me contou esses detalhes. Por algum motivo, vendo você fingir estar calmo, de repente não estou mais interessado em falar com você. Você pode morrer diretamente. Depois de matar você, a Imperatriz Mãe terá um obstáculo a menos no caminho. Depois de morrer, o Império da Região Norte se tornará um prato de grãos de areia. Nossos militares serão capazes de caçar e festejar neste continente que uma vez envergonhou a raça divina." A atitude de Dicanio tornou-se fria. Fei ainda estava sorrindo e perguntou: "Então, você é um espião perfeito. Presumo que os deuses e demônios mudaram o jogo durante aquela guerra e deixaram algumas cartas escondidas no continente. Os insetos expulsos também deixaram alguns planos. Será que você esteve no continente e se moveu em segredo desde a grande guerra da Era Mítica?" "Você é muito inteligente." Dicanio assentiu e respondeu: "Os insetos dominaram muitas galáxias e dimensões do universo e nunca experimentaram tal derrota. Embora a Imperatriz Mãe tenha ficado gravemente ferida, muitos planos ocultos foram colocados no continente. Eu sou um deles. Meus outros colegas foram mortos ou selados pelos mestres remanescentes do Clã dos Deuses e do Clã dos Demônios, e só eu agi com cautela e nunca expus nenhum vestígio do meu plano ou existência. Eu me escondi no continente por centenas de anos e finalmente aproveitei a oportunidade e controlei o Papa Stabila com técnicas secretas de energia espiritual durante seu auge. Então, comecei a corroer toda a Santa Igreja. Ha ha ha! A força que o Lorde do Clã dos Deuses e a Lorde do Clã dos Demônios criaram para se defender contra os insetos agora se tornou uma ferramenta dos insetos. Não é irônico? Parece motivador. De tantos espiões, só você teve sucesso com seu plano." Fei ainda bateu palmas para aplaudir Dicanio. "Já perdemos muito tempo por enquanto. Imperador Humano do Norte, morra. Seus amigos e colegas logo irão para o inferno e o acompanharão. A vingança dos insetos lavará o continente de sangue. Ninguém vai sobreviver." Enquanto Dicanio falava, as pontas dos ossos dele ficavam cada vez mais afiadas. A velha pele humana sobre ele caiu gradualmente, e ele se transformou em um inseto com forma humana enquanto uma presença poderosa aparecia. Fei riu e disse: "Sua ambição merece elogios, mas temo que você não tenha forças." Assim que ele disse isso, chamas de energia correram para fora de seu corpo, quase tingindo de ouro o interior do palácio sagrado. Uma presença inimaginavelmente poderosa surgiu como um tsunami, engolfando Dicanio instantaneamente. Nível 9 do Reino do Rei Divino. O rosto de Dicanio mudou de cor e ele disse: "Em tão pouco tempo, sua força disparou tanto. Tenho certeza que não posso deixar você vivo. Morra!" Antes que ele terminasse de falar, muitos espinhos de osso transparentes apareceram no ar e perfuraram a luz dourada ao redor de Fei, mirando nos olhos, têmporas e testa de Fei. Esses espinhos de osso transparentes pareciam matérias invisíveis e intangíveis, piscavam no ar e tinham trajetórias imprevisíveis. Foi extremamente estranho.
Ataque de energia espiritual. É inútil contra mim. Fei riu. Então, um escudo dourado translúcido apareceu diante de Fei. Era também uma técnica de energia espiritual. O pergaminho roxo que Fei cultivou continha muitas técnicas secretas de energia espiritual que os deuses e demônios reuniram para combater os insetos. Portanto, Fei bloqueou facilmente este ataque de energia espiritual que perturbaria outros reis divinos. Nesse momento, um sorriso astuto apareceu no rosto de Dicanio. No momento seguinte, algo terrível aconteceu. Uma poderosa força oculta apareceu abruptamente atrás de Fei. Uma sombra semelhante a um fantasma atingiu com suas mãos as costas de Fei como se fossem sabres, e o poder que poderia destruir um rei divino pousou no corpo de Fei. Bum! O corpo de Fei foi diretamente esmagado para longe. Então, essa sombra fantasmagórica seguiu Fei e se moveu como um raio. Seus socos rápidos continham poderes sagrados afiados e chocantes, injetando força destrutiva no corpo de Fei. Blatter. Essa figura era o Papa Blatter, que deveria ter sido executado. Ele ainda está vivo. Tal cálculo. Isso foi uma conspiração desde o início. Uma conspiração para me enganar. Fei entendeu imediatamente o plano de Dicanio. Ninguém seria cauteloso com um homem morto. Dicanio manteve Blatter no escuro por enquanto. Ele queria usar Blatter, que deveria estar morto, como uma carta oculta e atacar Fei com um método que este menos esperava. Seu plano teve sucesso. Hail the King, capítulo 1234. Hail the King, capítulo 1236. Hail the King, capítulo 1236. A pena de morte. Você está conivente com os insetos. Será que você também é um inseto? O corpo de Fei que estava voando para frente parou no ar e ele finalmente teve a chance de bloquear o ataque de Blatter. Durante aquele momento, ele olhou para Blatter e perguntou com uma expressão sombria. Blatter parecia louco e riu. Quem disse que só insetos podem matar você? Eu estou matando você apenas porque você está lutando contra mim. Além disso, o Senhor Dicanio já me prometeu que assim que os insetos vierem ao continente, ele vai implorar à Imperatriz Mãe que tenha misericórdia de mim e me dê o físico de um inseto, tornando-se membro da raça divina. Haha! Você pode ser um humano, mas você quer ser um inseto. Insensato! Fei liberou seu poder e bloqueou os socos terríveis de Blatter. Haha! O que você sabe? Contanto que eu possa obter a vida eterna, por que não posso me tornar um inseto? Blatter riu. Se eu conseguir a vida eterna, vale a pena se todo o continente Azeroth for destruído. Vida eterna. Deixe-me conceder a você a morte eterna. Fei deu um soco enquanto chamas de energia dourada queimavam ao seu redor. Bum! Parecia que o espaço estava prestes a se quebrar. O espaço interno do Palácio Sagrado foi reforçado por runas de rank divino. Caso contrário, o espaço já teria se despedaçado com um impacto tão forte. Blatter vomitou com a boca cheia de sangue e recuou chocado. Ele estava apenas no nível 6 do reino do Rei Divino, e havia uma lacuna gigante de força entre ele e Fei. Ele só tinha vantagem atacando furtivamente. Agora que Fei reagiu, a situação havia se invertido. Uma escória como você merece morrer. A intenção assassina de Fei disparou para fora de seu corpo, e o espesso escudo de energia espiritual em torno dele bloqueou os ataques de energia espiritual de nível Rei de Dicanio. Fei se aproximou de Blatter um passo de cada vez, mas Blatter não demonstrou medo em seu rosto. Blatter tossiu sangue, mas sorria de alegria. Ele disse lentamente, Puf. Koug. Você foi atacado furtivamente por mim e foi atingido pelo relâmpago do Deus da Destruição. Meu poder já está em seus órgãos e alma. Tosse. Com um pensamento, posso ativar a energia do relâmpago em você e matá-lo instantaneamente. Imperador humano do Norte, não importa o quão poderoso você seja, você vai morrer nas minhas mãos. Ha ha ha.
Mesmo. Fei olhou para Blatter com pena e disse: então acione o seu chamado relâmpago do Deus da destruição e tente. O rosto de Blatter mudou de cor e ele gritou ferozmente: morra! Exploda! Nada aconteceu. A cena que ele antecipou em que Fei explodiria em pedaços não ocorreu. Exploda! Exploda para mim agora! Exploda! 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 Ainda não houve reação. Nesse momento, até um tolo saberia que esse golpe final era inútil. Blatter percebeu que algo estava errado e rugiu roucamente enquanto recuava como um raio. Blatter, você foi contra o continente. Eu o condeno à pena de morte. Fei deu um passo à frente e imediatamente alcançou Blatter. Ele ignorou a luta louca de seu oponente e agarrou o pescoço do último, puxando-o. Nesse momento, Blatter estava completamente apavorado. Não! Não me mate! Eu me rendo! Como um animal desanimado, Blatter gritou: vou ficar com você. Vou lutar contra os insetos ao seu lado. Estou disposto a dar-lhe tudo na Santa Igreja. A Santa Igreja já é minha. Fei não se mexeu, torceu o pulso e quebrou o pescoço de Blatter. Agora que Fei estava no reino do Rei Divino, ele não era mais limitado por movimentos especiais e técnicas de combate. Todos os seus movimentos casuais continham um poder incomensurável e podiam atrair as leis da natureza. Isso foi aplicado à batalha entre Fei e Blatter. O imperador quebrou o pescoço de Blatter e as leis da natureza destruíram toda a energia vital dentro dele. Bam! Fei casualmente jogou o cadáver de Blatter para o lado. O imperador já extraiu instantaneamente a energia do núcleo divina do cadáver, e a massa de poder sagrado de prata pura entrou no corpo de Fei. Então, Fei encarou de canil com intenção assassina nos olhos enquanto ele se aproximava do inimigo. Você é o próximo. O olhar de Fei como uma espada divina se fixou em Dicanil. Um sorriso astuto apareceu no rosto de Dicanil como se seu esquema funcionasse. Você é realmente poderoso, e Blatter não é páreo para você, embora tenha atacado furtivamente. Usando você, me livrei de um fardo. Este humano sujo quer se tornar um grande inseto. Blatter merece morrer. Haha. Imperador humano do Norte. Devo admitir que sua existência representa uma ameaça para os insetos, mas é impossível para você ficar ileso depois de ser atingido pelo relâmpago do Deus da destruição, certo? Fei de repente parou de se mover. Haha. Eu entendi certo. Dicanil zombou e disse: você está realmente ferido. Agora, quanto poder você ainda tem? Fei ergueu a cabeça e disse com confiança: mesmo que eu tenha apenas 10% da minha força, você não é páreo para mim. Hoje, você tem que morrer. Dicanil riu: certamente. Minha força está em ataques de energia espiritual e em enganar os outros. Ambos os métodos não funcionarão com você. Eu não posso derrotar você. No entanto, alguém pode matar você por mim. Antes que Dicanil terminasse, uma figura robusta apareceu lentamente ao lado dele no vazio prateado. Santo Marcial Continental Maradona. Fei parou de se mover novamente. Maradona não parecia estar no estado certo. Embora parecesse que seus olhos estavam se movendo à vontade, sua expressão era sombria e uma onda de estranha energia espiritual estava surgindo dentro dele. Essa energia estava se movendo em seus canais de energia e controlando seu corpo. Maradona foi controlado pela energia espiritual de Dicanil. Maradona! Mate esse homem! Ele é seu inimigo! Avance e mate-o com todo o seu poder, soou a voz de Dicanil. Parecia estranho e hipnótico. Além disso, a expressão de Dicanil ficou séria. Claramente, controlar um rei divino de alto nível como Maradona não era uma tarefa simples para Dicanil, que dominava as técnicas de energia espiritual. Voxos! Maradona apareceu instantaneamente diante de Fei como um raio. No momento seguinte, a batalha começou. Maradona, que estava sob o controle de Dicanil, liberou todo o seu poder,
e seus movimentos eram impiedosos enquanto buscavam os pontos vitais de Fei. As distorcidas leis da natureza surgiram neste espaço, parecendo muitas correntes invisíveis e fantasmas transparentes no ar. Como resultado, os elementos naturais tornaram-se instantaneamente espessos. Fei foi forçado a contra-atacar. Para ele, a situação tornou-se instantaneamente passiva. Ele tentou acordar Maradona, que estava sob o controle de Dicanio, então reteve um pouco de força em seus ataques. No entanto, seu oponente não se conteve e cada golpe foi letal. Em pouco tempo, Fei caiu em desvantagem. Buna! 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 As leis da natureza e as correntes de poder colidiram enquanto Fei e Maradona lutavam entre si. Puf! Fei ergueu a cabeça e vomitou um bocado de sangue dourado pálido. Os ferimentos que o relâmpago do Deus da Destruição deixaram em seu corpo não podiam mais ser suprimidos quando ele lutou contra Maradona, um mestre supremo que era tão poderoso quanto ele. A energia elétrica escondida chocou e feriu os órgãos e meridianos de Fei, fazendo com que o sangue fosse derramado. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1237. Morte definitiva. Ha ha ha. O que você acha? Não é bom ser atacado e reprimido por seu amigo próximo, certo? Dicanio riu histericamente ao ver isso. Além disso, ele deu um suspiro de alívio em segredo. Na realidade, o poder e o talento que o imperador humano do norte exibiu atordoou Dicanio, e ele se sentiu como se uma pedra pesada estivesse pesando em sua mente. Portanto, ele só poderia usar esquemas para vencer. Embora ele tenha sacrificado Blatter, que era uma grande peça de xadrez, a missão foi cumprida, certo? Fei ficou em silêncio e desencadeou toda a sua força para se defender dos ataques do santo marcial continental Maradona. Esta foi a primeira vez de Fei lutando contra Maradona. Maradona foi o mestre no ponto 1 no continente nos últimos 1000 anos, e ninguém poderia contestar isso. Só isso já mostrava seu poder. Mesmo se Fei estivesse em seu apogeu, ele não tinha certeza se o vencedor dessa batalha seria ele ou não, muito menos o fato de que ele estava ferido neste momento, e ele não poderia usar todo o seu poder ofensivo, pois queria acordar Maradona. Não havia saída para Fei nessa situação. Ele não podia usar ataques mortais já que Maradona estava sendo controlado por Dicanio, ele não abandonou a humanidade como Blatter, então Fei não poderia tentar matá-lo como fez com Blatter. Para mestres neste nível, qualquer hesitação resultaria em uma enorme desvantagem na batalha. Buna! Todos os tipos de técnicas secretas e leis da natureza colidiram umas com as outras. As terríveis ondas de energia se espalharam em todas as direções como tornados, e as barreiras espaciais ao redor do Palácio Sagrado começaram a ondular. Muitas rachaduras pretas continuaram aparecendo antes de serem fechadas. A cena era assustadora. Puf! Fei vomitou com a boca cheia de sangue. Ele já estava no nível 9 do reino do Rei Divino, que ficava a apenas um passo do reino supremo dos deuses. Seu sangue dourado estava gradualmente voltando ao vermelho. Quando seu sangue ficasse completamente vermelho, isso significaria que Fei havia se tornado um deus supremo. Dicanio ficou chocado do lado. Ele esperava que a força do imperador humano do norte fosse poderosa, mas a força que Fei estava mostrando ainda o surpreendeu. Foi uma sorte para ele não ter tentado lutar contra Fei sozinho. Caso contrário, ele teria sido morto em um ataque e todos os planos a seguir iriam para o lixo. Mas agora, parece que tudo está sob meu controle. Não tenho nada com que me preocupar, Dicanio pensou consigo mesmo. A batalha acalorada continuou e a situação de Fei continuou a piorar. Ha ha ha! Pobres humanos! Você está lutando um contra o outro. Imperador humano do norte, isso é algo que você não esperava, certo? Haha! Você está prestes a ser morto pela pessoa que deseja proteger. Dicanio riu lateralmente. Fei ficou em silêncio e continuou a lutar e se segurar. Haha! Esqueci de dizer que o Santo Marcial Continental não é uma figura simples. Na verdade,
ele é a única pessoa no continente que tem a linhagem de deuses e demônios ancestrais. Ele é um verdadeiro membro do clã dos deuses. Infelizmente para ele, ele protegeu o continente por 1000 anos, mas baixou a guarda por um segundo e foi controlado por mim. Agora, ele é apenas uma das minhas ferramentas. Haha! Que ironia! Dicanio continuou a provocar Fei com suas palavras. Fei de repente entendeu algo. Esta foi a primeira vez que aprendeu sobre o passado de Maradona. Ele é um descendente dos deuses. Não é à toa que seu talento foi desvendado, ele permaneceu no trono como o ser mais poderoso do continente por 1000 anos, e mesmo a Santa Igreja não pôde fazer nada contra ele. Fei pensou consigo mesmo. Então, os deuses antigos e demônios deixaram duas forças guardiãs no continente. A Santa Igreja é a força na superfície e Maradona é a força na escuridão. Por que essas duas forças mostraram hostilidade entre si nos últimos 1000 anos? Será que tudo é uma atuação? Depois que você morrer, vou transformar esse único descendente dos deuses do continente Azeroth em meu escravo de batalha. Os insetos vão usá-lo para expandir nosso território e lavar esta terra com sangue. Ah ha ha ha! Dicanio riu histericamente. Este final era, sem dúvida, extremamente cruel para Maradona, que protegeu o continente Azeroth durante toda a sua vida. Tão cruel. Fei ficou furioso, mas esse rápido momento de distração permitiu que Maradona se movesse. Maradona aproveitou a oportunidade e golpeou as costas de Fei, e o punho que foi engolfado pelo terrível poder de destruição penetrou no corpo de Fei e saiu de seu peito. Puf! O sangue jorrou da boca de Fei como uma fonte, e um grande buraco apareceu em seu peito. Buna! 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 Maradona não se conteve e uma série de golpes acertou o corpo de Fei. Cada golpe foi cheio de força e continha as leis de destruição, quase quebrando todos os ossos do corpo de Fei. Logo, Fei estava coberto de sangue, parecendo um homem de sangue. Pia! Fei foi lançado voando e caiu diante de Dicanio. Como uma fera assassina, Maradona correu e estava prestes a continuar atacando, matando Fei completamente. Pare! Dicanio falou de repente, cai fora. Maradona parou instantaneamente, recuou lentamente e ficou atrás de Dicanio. Com um sorriso alegre no rosto, Dicanio caminhou lentamente até Fei, que agora estava inconsciente. Ele riu, ha ha ha. O gênio mais inimaginável do continente Azeroth nos últimos 1000 anos caiu aos meus pés. Ha ha. Agora, seja obediente e me ofereça o último pedaço de valor antes que sua alma desapareça. Deixe-me examinar sua mente e obter seus segredos. Ha ha ha. Eu sei que deve haver segredos valiosos em sua cabeça, e há respostas para perguntas em minha mente. Um raio de energia espiritual semelhante ao mercúrio sólido condensou-se lentamente no ar e se aproximou de Fei, finalmente entrando no cérebro de Fei através da localização entre suas sobrancelhas. Mesmo neste momento, Dicanio mostrou um alto nível de cautela. Dicanio lentamente perfurou com sua energia espiritual na mente de Fei. Se algo parecesse errado, ele imediatamente puxaria sua energia espiritual. O grande acúmulo de energia espiritual de Fei ainda assustava Dicanio, embora ele tivesse desmaiado. Aos poucos, um sorriso apareceu no rosto de Dicanio, parecia que ele encontrou algumas coisas que queria. Naquele momento, ele finalmente relaxou. Mas também naquele momento se recuperou de alguma forma o santo marcial continental Maradona que se postava atrás de Dicanio com uma expressão sombria. Seus olhos confusos se tornaram claros e suas mãos pressionaram as costas de Dicanio sem qualquer elegância. Buna! Uma onda de energia extremamente poderosa irrompeu instantaneamente no corpo de Dicanio sem qualquer resistência. Puf! O que você está fazendo? Dicanio virou a cabeça com dificuldade. Assim que viu os olhos claros de Maradona, ele soube que as coisas haviam mudado. Ele tentou o seu melhor para bloquear, mas a energia que havia entrado em seu corpo quase instantaneamente controlou seu corpo, tornando-o incapaz de se defender. Ao mesmo tempo,
Um raio de poderosa energia espiritual enrolou-se no espinho de energia espiritual que Dicanil condensou, contra-invadindo sua mente de uma forma esmagadora. Este raio de energia espiritual veio da pessoa que estava coberta de sangue deitada no chão à sua frente. Fei. Vocês dois. Dicanil ficou chocado e parecia ter percebido algo. Ele perdeu completamente. Mesmo se ele quisesse se autodetonar, ele não poderia fazer isso. A energia espiritual de Fei controlava seu corpo e sua força. A quantidade insana de energia espiritual o engolfou e procurou em sua mente rapidamente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1238. A guerra é inevitável. No chão, aquele cadáver sangrento lentamente flutuou, e chamas douradas de energia brilharam em seu corpo em uma fração de segundo. Todos os ferimentos no corpo de Fei desapareceram, e o buraco gigante em seu peito havia sumido. O sangue dourado e fraco fluindo no chão também se transformou em bolas douradas como cristal e voou de volta para o corpo de Fei. Não é só você que sabe como configurar cartas ocultas. Fei sorriu e disse a Dicanil, eu também sei. Impossível! O rosto de inseto de Dicanil, que estava cheio de pequenas escamas prateadas, ficou pálido, e choque e horror apareceram em seus olhos verdes. Ele gritou, como isso é possível? Maradona foi claramente controlado pela minha técnica de energia espiritual. Ele não podia se defender de mim. Como é que ele de repente escapou do controle da minha energia espiritual? Fei sorriu e balançou a cabeça. Você com certeza me decepcionou. Você sabia claramente que minha energia espiritual não é mais fraca que a sua, mas foi tolo o suficiente para usar sua energia espiritual para criar esta armadilha. Você acha que eu não estaria em alerta? Além disso, já te disse que fui ao planeta onde os insetos invadiram, e sei que os poluidores não foram mortos nos tempos antigos. Portanto, eu duvidei de você há muito tempo. Dicanil não estava disposto a aceitar isso. Isso não significa nada. Você só suspeitava de mim. Para ganhar sua confiança, eu até ofereci o trono de papa a você. Você não se sente atraído por uma das posições de maior prestígio do continente. Mesmo que você saiba que os poluidores não foram todos mortos, você não podia ter certeza que eu menti. Talvez eu também tenha sido enganado. Eu pensei isso no começo. Eu esperava que Stabila, um mestre humano que dominou um século, não fosse uma pessoa sem vergonha que trairia a humanidade. Se for esse o caso, eu não teria que batalhar com ele. Enquanto falava sobre isso, Fei olhou para Maradona e continuou, portanto, primeiro pensei no santo marcial continental e pedi a ele que descobrisse seus segredos escondidos. Isto é impossível. Obtive informações precisas e sei que você só voltou da outra dimensão há 3 dias. Antes de você voltar, Maradona que não sabia já havia caído sob meu controle. Usei a técnica divina, que é uma técnica definitiva de energia espiritual que a Suprema Imperatriz Mãe me ensinou. Mesmo se você encontrasse Maradona, você não deveria ter sido capaz de quebrar meu controle. Gritou Dicanil. Fei acenou com a cabeça e disse, estou surpreso que você saiba tanto sobre mim. No entanto, você já pensou na possibilidade de eu ter vazado intencionalmente meu paradeiro para você? Você! Dicanil congelou imediatamente no local. Fei sorriu e disse, na verdade, tenho que admitir que as técnicas secretas de energia espiritual que os insetos possuem são poderosas. 3 dias atrás, quase caí na armadilha. A coisa boa é que estudei muitas frequências de energia espiritual únicas que só os insetos usam. Oh, também, eu tenho um conjunto de armadura. Com esta armadura, eu fui capaz de dissolver silenciosamente o controle que você tinha sobre Maradona sem que você percebesse. Então, agimos junto. Isso é tudo. Dicanil congelou por um momento, e então imediatamente percebeu algo. Ele gritou incrédulo, é a armadura da criação. Como pode ser? Você realmente encontrou a armadura da criação naquele pequeno planeta quebrado e fraco.
É um dos itens santos que o Lorde do Clã dos Deuses e a Lorde do Clã dos Demônios esconderam há 1000 anos. Tentamos encontrá-lo nos últimos 1000 anos. Na verdade, estava na Terra. Estava realmente lá. Você se moveu um pouco mais rápido e conseguiu. Droga! Ah! Droga! Por que diabos você está tão nervoso? Maradona atingiu as costas de Dicanio com as duas mãos novamente, e outro golpe de força aterrorizante foi injetado no corpo do inseto. Ele gritou: droga! Eu nunca fui enganado assim. Achei que você fosse o verdadeiro Stabila, e não tive nenhum receio perto de você. Merda! Você realmente me enganou e eu caí em seu controle. Se não fosse pela chegada oportuna de Alexander, eu teria me tornado a pessoa mais criminosa do continente. Dicanio não respondeu. Ele tossiu com a boca cheia de sangue verde e corrosivo enquanto um brilho insano contilava em seus olhos. Oh! Agora você disse que os insetos sabem sobre a Terra. Assim que os insetos acordaram do longo sono, eles foram para a Terra apenas para encontrar este conjunto de armadura. Fei de repente entendeu isso. Isso está correto. E daí? A expressão de Dicanio de repente se tornou perversa, e faixas de frequências de energia espiritual e ondas ondularam ao seu redor. Ele rugiu: abra! Rompa as restrições! Dicanio deu o seu melhor para se libertar. Fei riu: pare com essa tática inútil. Pare de resistir. Você acha que eu não sei que você está me dizendo isso para atrasar? Eu disse a você que minha energia espiritual é mais forte e minhas técnicas de energia espiritual são mais poderosas. Como já estou familiarizado com as frequências de energia espiritual dos insetos, você acha que pode escapar ou se autodetonar depois que eu invadir sua mente? Enquanto falava, uma onda de estranhas frequências de energia espiritual controlou Dicanio completamente, tornando-o incapaz de se mover. Desespero completo encheu os olhos verdes de Dicanio. Fei vasculhou sua mente e aprendeu todos os segredos sobre os insetos. Dicanio sabia que Fei conhecia as coordenadas espaciais por onde os insetos iriam descer, onde ficava o buraco de minhoca que ele abriu e o plano de guerra dos insetos. Todas as informações que os humanos no continente Azeroth não deveriam saber até depois de amanhã foram capturadas por Fei. Tinha acabado. Estava tudo acabado. A missão de Dicanio terminou em completo fracasso. O tempo passou lentamente. Logo, a expressão de Fei ficou extremamente sombria e ele suspirou. Ele descobriu tudo. Infelizmente, a descida dos insetos era inevitável. Pelas informações que Fei aprendeu da mente de Dicanio, já há 10 dias, a Imperatriz-Mãe dos insetos que estava no abismo do universo havia despertado todos os clãs de insetos que estavam em estado de sono profundo, e eles estavam vindo em direção ao continente Azeroth vindo do abismo do universo que estava longe. A viagem levaria cerca de 20 dias. Isso significava que o continente Azeroth tinha apenas cerca de 10 dias para se preparar. Fei suspirou e pensou: esta guerra é inevitável. O bom é que consegui muitas informações e não fiquei no escuro. Se eu planejar de acordo, talvez o continente Azeroth não seja destruído. A única coisa é que muitas criaturas no continente morrerão nesta guerra. Quantos seres vão morrer? Quantas raças serão extintas? Agora, Dicanio jazia no chão como uma poça de lama. Para um inseto como ele, o fracasso na missão era equivalente à morte. A única coisa que o deixou menos desesperado foi que ele destruiu com sucesso a barreira espacial que o Lorde do Clã dos Deuses e a Lorde do Clã dos Demônios colocaram ao redor do continente Azeroth e enviou as coordenadas espaciais para a Imperatriz-Mãe. Mesmo se o Imperador Humano do Norte ocultasse as coordenadas espaciais do continente Azeroth novamente, a Imperatriz-Mãe ainda poderia vir com sucesso aqui com seu grande poder. Tudo bem, nossa batalha termina aqui. Agora, você quer saber por que eu não revelei sua identidade lá fora e corri o risco de segui-lo até o Palácio Sagrado? Fei perguntou com um sorriso. Por quê? Dicanio respondeu com ódio na voz. Ei, você gosta desta novel?
Hail the King, capítulo 1239. Eu preciso unir o continente. É simples. Embora fosse mais seguro matá-lo do lado de fora, aquele grupo de sacerdotes tolamente leais que sofreram uma lavagem cerebral por você talvez sejam loucos o suficiente para morrer por você. A essa altura, a unidade entre o Império da Região Norte e a Santa Igreja poderia se romper. Além disso, queria obter as informações em sua cabeça. Eu não tive escolha a não ser planejar tudo isso para que você não tivesse a chance de se autodetonar. Fei riu orgulhosamente como vencedor desta batalha. Além disso, depois que eu te matar agora, posso dizer que você faleceu devido à velhice quando eu saí do Palácio Sagrado. Dessa forma, posso assumir sem problemas a Santa Igreja, e não haverá qualquer turbulência e suspeita. Não seria melhor? Dicanil deu uma gargalhada após uma pausa de 1 segundo. Ok, certo. Eu mereço perder para você. Eu estava planejando pesquisar sua mente e aprender tudo sobre você. Então, como fiz com Stabila, iria arrancar sua carne e imitá-la usando sua pele. Com essa estratégia, eu poderia perturbar a situação no continente Azeroth antes que a tropa liderada pela Imperatriz Mãe chegue aqui. Não esperava que você usasse uma estratégia semelhante e a executasse melhor. Excelente. No entanto, Alexander, não seja tão presunçoso por muito tempo. A chegada da Imperatriz Mãe é inevitável, e sua vitória hoje só ajudará você a sobreviver um pouco mais. Quando nossa tropa chegar, este continente que você deseja proteger se transformará em pó. Assim que Dicanil gritou, uma onda confusa de energia espiritual explodiu de seu corpo, irradiando-se em todas as direções. No momento seguinte, Dicanil congelou no local. Muitas rachaduras finas apareceram em seu corpo cheio de escamas. Craque! Uma série de ruídos nítidos soou. Como se o corpo de Dicanil se transformasse em rocha e fosse esmagado, ele rachou e se transformou em dezenas de milhares de fragmentos de rocha idênticos. No final, Dicanil ainda se suicidou. Esta figura se escondeu no continente Azeroth por 1000 anos, e ele tentou o seu melhor e quase bagunçou o continente Azeroth. Do ponto de vista dos insetos, ele é um herói para eles. Deixe-o morrer com honra. Fei acenou com a mão e um feixe de energia dourada voou e transformou os fragmentos de rocha em pó. Então, um vento soprou e espalhou a poeira no ar. Ele era realmente uma figura poderosa. Maradona caiu em uma armadilha pela primeira vez em sua longa vida. Dicanil meticulosamente criou esta armadilha, e Maradona teve que admitir a derrota desta vez. Dicanil criou a maior conspiração da história de Azeroth, quase destruindo a Santa Igreja e o Império da Região Norte, duas forças parecidas com mamutes. Ele era uma figura e tanto. Fei acenou com a cabeça e começou a observar a área ao seu redor. O Palácio Sagrado era o edifício mais misterioso da Montanha Sagrada na ilha de Sicília. Era a residência do Papa, e as lendas dizem que este edifício foi deixado aqui pelos antigos deuses e demônios. Essa estrutura era assustadora. Mesmo que os reis divinos de Pico tenham lutado até a morte, ele não foi destruído por todas as forças poderosas. Quem poderia imaginar que dentro deste grande e sagrado edifício, um papa e um chefe do clã dos insetos, ambos figuras incrivelmente poderosas, morreram um após o outro em pouco tempo? A batalha de nível mais alto no continente terminou. De agora em diante, ninguém poderia lidar com Fei no continente Azeroth. Agora podemos sair. Banhando-se na alegria, você pode se tornar oficialmente o Papa da Santa Igreja e a lenda mais dominante da história de Azeroth. Maradona riu e sugeriu. Fei acenou com a cabeça. O tempo passou lentamente. O sol nasceu no céu fora do Palácio Sagrado, e a luz do sol gradualmente tornou-se forte. Cerca de meia hora se passou, mas ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do Palácio Sagrado. As paredes de prata brilhante pareciam ainda mais sagradas sob a iluminação do sol, isolando todos os sons e presenças no interior. Em ambos os lados dos 1001 degraus, muitos nobres,
imperadores e mestres de alto nível olharam para este edifício mais misterioso e sagrado do continente. Eles seguraram a respiração e esperaram ansiosamente. Tanto tempo já se passou. O que está acontecendo lá dentro? O imperador humano do norte está sendo coroado papa hoje. Este é um momento crítico que determinará o destino do continente. Não deixe que nenhum acidente aconteça. Bun. Enquanto todos olhavam para o palácio sagrado com expectativa, o portão do palácio sagrado se abriu com um barulho alto. Todo mundo ficou nervoso. Quando uma brisa soprou, uma figura alta e bonita saiu do portão. Usando a coroa dos deuses, envolta no manto divino dourado e segurando o cetro de Ragnaro, essa figura foi envolvida pela luz sagrada dourada e ficou na frente do portão como uma divindade. O imperador humano do norte. O Papa da Santa Igreja. Alexander. Este homem finalmente saiu. A julgar por sua expressão calma, parecia que nenhum acidente ocorreu. Atrás dele estava o famoso santo marcial continental Maradona. A única pessoa que não apareceu foi o velho Papa Stabila, que estava à beira da morte. Poderia ser. Stabila, sua santidade, faleceu. Fei anunciou esta notícia que muitas pessoas esperavam com uma expressão um pouco triste. Algumas pessoas nem pareciam surpresas. Afinal, Stabila parecia extremamente fraco, e foi um milagre ter durado até hoje. Por outro lado, muitos sacerdotes se ajoelharam no chão e choraram. O novo Lorde foi coroado e o antigo Lorde faleceu. Uma nova era chegou. Foi um ciclo perfeito. Um elo perfeito entre as duas gerações. Comparados com alguns dos sacerdotes leais que clamavam muito, os mestres, nobres e imperadores nos dois lados da escada não se emocionaram com a morte de Stabila. Todos parabenizaram Fei, tentando se aproximar deste indiscutível Lorde do continente. O que aconteceu hoje foi a coisa mais terrível para Barcelona e Juventus, e seus representantes ficaram com o rosto pálido. O imperador humano do norte finalmente se tornou o Papa da Santa Igreja, e isso era um desastre para esses dois impérios. Alguns dos irmãos de Fei eram mestres supremos do Inter de Milão e do AC Milan, e era improvável que o imperador humano do norte abrisse mão de Juventus e de Barcelona. Fei olhou para o rosto de todos, vendo todas as expressões das pessoas que estavam tentando bajulá-lo, chegar perto dele, evitá-lo, se esconder dele e se sentir desconfortável perto dele. Então, ele olhou para o céu azul e inalou profundamente o ar fresco antes de olhar para baixo. Eu preciso unir o continente. A voz de Fei estava calma e pacífica, como se ele estivesse dizendo algo insignificante. No entanto, todos estremeceram ao sentir o tom e a atitude dominantes. Unir o continente. Este dia finalmente chegou. Embora a maioria das pessoas que vieram aqui hoje soubessem que isso era inevitável, agora que o imperador humano do norte controlava as duas maiores forças do continente, eles não esperavam que acontecesse tão cedo. Este jovem não esperou nada e anunciou isso de forma decisiva. Ele não pode esperar. Agora, quem pode detê-lo? Da antiga era mítica até agora, o continente Azeroth que não foi unido em 1000 anos está finalmente prestes a se unir nas mãos deste homem. Mesmo que muitas pessoas não quisessem, eles sabiam que uma era lendária estava aqui, e eles não eram os protagonistas desta era. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1240. Uma unidade poderosa. Depois de anunciar sua intenção ao mundo, Fei não deu a seus oponentes tempo para se preparar e reagir. Depois que Fei se tornou o governante da ilha de Sicília, os impérios na região oeste, região leste, região sul e região central viram muitos mestres poderosos e tropas invencíveis descendo em seus territórios. O gigante Xuanzé que voava livremente no céu lançou muitas sombras enormes no chão, parecendo enormes tubarões que nadavam no oceano. Junto com as incontáveis almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata que podiam rivalizar com os Mestres Supremos, o poder dominante do Império da região Norte trouxe choque e medo para todos.
Os métodos de ataque dominantes que as tropas do Império da Região Norte exibiram no céu não eram algo contra os quais outros impérios pudessem se defender. Ao mesmo tempo, o poderoso Império Elfo na região oeste e a Aliança Anão-Gnomo na região leste fizeram anúncios chocantes. Essas duas superpotências declararam sua lealdade ao Imperador Humano do Norte e abruptamente se juntaram ao sistema militar do Império da Região Norte. Alguns rumores até afirmavam que o misterioso Rei dos Elfos Dourados era um dos 12 Cavaleiros de Ouro sob o comando do Imperador Humano do Norte Alexander, e ele era provavelmente o mais misterioso e discreto Cavaleiro de Ouro de Peixes que nunca tinha aparecido antes. Esta notícia chocou rapidamente todo o continente. A combinação do Império da Região Norte com a Santa Igreja já estava sufocando outras pessoas. Agora, com a adição de elfos, anões e gnomos, o Imperador Humano do Norte era tão poderoso que ninguém poderia detê-lo. Os impérios abaixo do nível 9 se renderam sem muita resistência, e seus imperadores fizeram declarações e juraram lealdade ao Imperador Humano do Norte. Os superimpérios que tinham grande riqueza e poder estavam presos entre uma rocha e um lugar duro. Algumas forças escolheram resistir e revidar, mas a diferença de força entre os dois lados era muito grande. A fraca resistência desapareceu rapidamente depois que as tropas do Império da Região Norte mostraram ataques poderosos. As poderosas tropas com o apoio da Santa Igreja eram quase invencíveis. Todos podiam dizer que o Imperador Humano do Norte falava a sério desta vez, e este jovem não iria esperar por aí. Mesmo aqueles impérios próximos ao Império da Região Norte foram tratados da mesma forma nesta expedição. O Império da Juventus na região central e o Império de Barcelona na região oeste foram os primeiros a entrar em colapso. A milhões de quilômetros de distância, Fei lançou um golpe com cada uma de suas mãos, removendo diretamente uma gigantesca cordilheira e uma grande floresta das capitais desses dois impérios. No lugar desses dois marcos, havia duas impressões de mãos gigantes com milhares de quilômetros de comprimento. Tal poder destruiu instantaneamente a coragem da maioria das pessoas de lutar. Independentemente se fosse em termos de número de mestres, força de combate dos militares e avanço das armas, a combinação do Império da Região Norte e da Santa Igreja era incomparável. Resistir e render-se produziria o mesmo resultado, o Imperador Humano do Norte riria por último. No entanto, o que surpreendeu muitas pessoas foi que, depois que as famílias reais de Juventus e Barcelona se renderam, o Imperador Humano do Norte não os matou, embora eles tivessem rancores anteriores. Ele ainda usou muitos mestres e nobres desses dois impérios para administrar os novos distritos militares que foram transformados dos dois impérios. Mesmo o Filho de Deus Messi, a figura que criou um profundo ressentimento com o Imperador Humano do Norte devido à sua expedição ao Império Zenite, evitou o destino de ser morto. Foi ouvido que o Imperador Humano do Norte e o Filho de Deus ficaram sozinhos no quartel-general militar de Barcelona e conversaram por uma noite. Então, o Imperador Humano do Norte foi embora, e Messi de alguma forma viveu inesperadamente. Então, todo o continente gradualmente percebeu que ser conquistado pelo Imperador Humano do Norte era diferente de ser conquistado por outras forças na história. Não houve massacres, roubos bárbaros ou dominação violenta. Não foi derramado muito sangue durante esse processo e não houve subversão em grande escala. A chegada das tropas do Império da Região Norte e da Santa Igreja significou muito mais para os civis que viviam na base da sociedade, e suas vidas trágicas melhoraram muito. Onde quer que as tropas do Império da Região Norte fossem, eles colocariam 12 estátuas gigantes de bronze no centro de uma região, e a lei das 12 tábulas que o Imperador Humano do Norte criou quando ele era apenas o rei de Chambord seria implementada. A lei das 12 tábulas logo se tornou a lei do sábio que muitas pessoas elogiavam. Os instrutores do Império da Região Norte foram excelentes em mobilizar as pessoas da base da sociedade. Aqueles nobres de alto nível que concordavam superficialmente, mas tentavam resistir no escuro, logo perceberam que eram caranguejos presos em águas rasas. Com a maioria de seus civis apoiando o Imperador Humano do Norte como maníacos, eles não podiam fazer muito. As situações eram diferentes em vários lugares, e o Império da Região Norte não usou apenas táticas suaves e amigáveis.
No Império de Bilbao, na região oeste, nobres de alto nível conspiraram e mataram os instrutores e soldados de baixo escalão do Império da região norte. Este incidente enfureceu o imperador humano do norte, e o Leão Dourado Lampard, um dos 12 Cavaleiros de Ouro, foi lá pessoalmente. Em meio-dia, todos os nobres de alto nível de Bilbao foram mortos, e os cadáveres formaram montanhas enquanto o sangue manchou a terra. Este incidente chocou o continente novamente, e as pessoas viram o lado impiedoso e de sangue frio do imperador humano do norte. No final, aqueles planejadores ambiciosos que tentaram usar a bondade e táticas amigáveis do imperador humano do norte e resistir no escuro ficaram atordoados, e todos eles colocaram o rabo entre as pernas e fizeram tudo como o império da região norte exigia. Então, uma série de políticas confusas foi emitida da Cidade do Céu e afetou todo o continente. O mais estranho é que o Império da região norte distribuiu suas armas mágicas únicas e aterrorizantes para todos os distritos militares sob algumas condições. Uma quantidade tão grande de armas mágicas horríveis surpreendeu a todos. Essas armas podiam transformar instantaneamente um império fraco em um super-império de nível 9. Agora, as pessoas finalmente perceberam o quão poderoso o Império da região norte realmente era. Algumas pessoas perceberam que parecia que o imperador humano do norte estava tentando o seu melhor para aumentar o poder militar de todo o continente, e parecia que ele estava se preparando para uma guerra com uma força terrível. Mas que tipo de poder pode ameaçar o imperador humano do norte neste mundo? As pessoas não tinham certeza de quando, mas alguns rumores começaram a circular. Os poluidores que destruíram o clã dos deuses e o clã dos demônios ainda estão por aí. Eles estão prestes a chegar. Esta é a razão pela qual o imperador humano do norte está fazendo isso. Usando força de domínio e táticas amistosas, militarizando todos no continente e divulgando as notícias sobre os poluidores para que o continente se preparasse. Fei ergueu-se no céu e suspirou: fiz tudo o que pude. Espero que o continente possa sobreviver a isso. O tempo é muito curto. Tínhamos 10 dias, mas agora faltam menos de 8. Havia um vasto oceano abaixo de Fei, e ninguém sabia que uma ilha que podia mudar o destino do continente estava escondida aqui. Ao lado de Fei, estava o Filho de Deus Messi. Ei, você gosta desta novel?